Olá, irmãs. Sexta-feira, 28 de abril, 28º dia da nossa proposta, do nosso projeto Caminhada de Oração. O versículo de hoje está em Isaías 54, versículo 5, mas eu deixei todos esses acima porque um completa o outro, né? Nós temos falado essa semana Jesus pegou pesado com a gente, né? É finanças, é administração doméstica, é cuidar de nós mesmas. Já havíamos falado dos filhos logo no começo do propósito, mas hoje chegou o dia dele falar do marido. E o versículo que eu quero falar é Isaías 54, versículo 5, porque o seu Criador é o teu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome, é o Santo de Israel, é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Aleluia, glórias ao nome do nosso Pai Celestial. Vou tentar ser breve, porque parece que os devocionais entraram na onda de gostar dos 20 minutos, né? E olha que eu só tô dando palhinha, irmã, porque isso aí dá ministrações completas. E eu amo isso. Foi para isso que Deus me chamou, para ministrar a palavra dele. Em primeiro lugar, na minha própria vida. Então vamos lá? Todas nós mulheres, nós desejamos, né? Ter um pai que nos ama, que nos protege. Depois, quando a gente cresce, a gente começa a sonhar com esse marido, esse homem que a gente sonha, que vai nos amar, que vai nos proteger, que vai estar caminhando com a gente e seremos felizes para sempre. O Senhor colocou no meu coração já há um tempo, foi em fevereiro, Deus me deu essa palavra, não terminei ainda de completar ela, mas eu vou dar uma palhinha para vocês. Que por que nós, mulheres, temos sofrido tanto na vida emocional, sentimental? E o Senhor colocou no meu coração que nós, mulheres, temos que aprender a descobrir em Deus que Ele é o nosso Pai Celestial, que Ele nos criou, Ele nos formou da maneira que somos. Ele quer nos moldar para sermos ainda melhores e Ele nos ama incondicionalmente. E nós, mulheres, precisamos conhecer esse amor profundo. E quem conhece sabe do que eu estou falando, que é algo sublime, é algo inigualável. E aí, muitas de nós mulheres ainda não conhecemos Deus como esse pai protetor, esse pai que vem como um leão para nos defender. Na nossa jornada da vida, ele está te ensinando em algumas áreas a ser o seu pai. Então, quando ele estiver ensinando nessas áreas de ser o seu pai, por mais que doa, deixe ele tratar, porque quando você descobrir de quem você é filha e como é o seu pai, aí você vai estar um pouco mais apta para ser feliz em todas as áreas da sua vida. Mas ele quer também que nós o conheçamos como um marido, né? A gente fica aí sonhando com esse homem que vai ser o nosso marido, que vai nos amar, que vai nos proteger. Muitas têm o sonho do príncipe encantado. Eu não sou dessa fase, não sou muito romântica, não sou muito prática, sou meia preto no branco, porque desde nova eu aprendi muito cedo que o amor, sim, vale a pena, mas paixão e romantismo que só te leva a sofrimento não é do meu, não me agrada, nunca me agradou. A Bíblia diz em Provérbios, eu não sei onde está, depois eu falo, mas a Bíblia diz que Provérbios, que a mulher apaixonada, ela é como louca, né? Só traz sofrimento. Agora, o amor não, o amor é algo puro e que nos leva a crescer, a viver plenitude de tudo que Deus quer. Então, nós precisamos conhecer o Senhor como Pai. Ele é o nosso Pai. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, irmãs, antes de falar desse marido, ele é Pai, ele te ama, ele vem como um leão para te defender, desde que você também se disponha a estar caminhando com ele.
E ele é o seu marido, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Quando nós nos casamos, aquelas que são casadas, aquelas que ainda estão esperando no Senhor, pode receber esta palavra também, aquela que é viúva. Esse texto acima fala isso, né? Depois vocês lerem e leem. E então o Senhor, ele nos deu o nosso marido, tá? Nós oramos, nós escolhemos, ou não oramos, ou não, né? Enfim, escolhemos a si mesmo. E hoje temos aí o nosso marido. Uma coisa que Deus colocou no meu coração, que nós vamos nos tornando o que o nosso marido vai nos moldando. Isso aí é muito sério, muito sério. O que o seu marido tem te moldado? Se ele for um homem de Deus, um homem curado, um homem restaurado, ele vai te moldar numa pessoa bacana. Mas se ele tiver as suas mazelas, suas dores, as suas dificuldades, nós vamos pegando defeito dos maridos. Você já viu pessoas, mulher que casa e a mulher era mais honesta, mais certinha, daqui a pouco ela casa, ela ficou meio destrambelhada, ficou meia... tá indo por caminhos meio tortuosos, seguindo a cabeça do marido? Por isso, porque quando nós nos casamos, além da convivência, que já faz a gente se tornar semelhante à pessoa que a gente está convivendo, nós temos a relação sexual. Quando Deus diz, deixai homem e mulher, né? Deixai o pai e mãe e se tornarão uma só carne, ele está falando literalmente da área sexual. E por mais que é difícil falar dessa área na igreja, hoje nós vamos ter que falar. Então, nessa relação sexual, nós vamos nos tornando um. Por isso que a palavra disse que a mulher santa santifica o marido, né? Eu deixo depois o versículo aqui que eu não sei onde está agora. Vou procurando aqui enquanto eu vou falando com vocês. A mulher, aqui esse texto está falando que a mulher que for casada com um homem que não é cristão, se ele não quiser deixá-la, que eles continuem casados, porque ela santifica o marido, né? Através da relação sexual. Então, a relação sexual é algo muito sério. Ela faz a gente se transformar uma só carne. E por isso que nós temos que saber, nós temos que ser um, em primeiro lugar, com o nosso Pai Celestial, com o nosso marido espiritual, com o nosso Pai. Ele está dizendo aqui em Isaías 54, eu, Senhor dos Exércitos, sou o seu marido. Quando nós formos uma com ele, saber que ele é seu pai, resplandecer a glória dele, resplandecer o que ele tem para nós, aí nós estamos prontas para ser uma com o nosso marido. Mas nós estamos prontas para ser uma com o nosso marido para nós abençoarmos esse marido, edificarmos, santificarmos. Agora, se esse marido está com condutas que não condiz com as coisas do Senhor, nós temos que vigiar. Porque senão nós vamos tornar parecido com eles. E no que é que o seu marido tem feito você parecida com ele? Quais são os títulos que o seu marido tem dado sobre você? Muitas vezes os maridos colocam título nas mulheres, né? Eu não vou expandir muito, mas você vai saber o que eu estou falando. Porque vai vindo a intimidade, e com a intimidade, às vezes, a liberdade. E aí ele pode colocar um título, né? Vamos supor. Ah, você é muito preguiçosa. Ah, você não é boa mãe. Ah, você, enfim. Avalie que o Espírito Santo completa essa mensagem no seu coração. Qual é o título que ele tem colocado sobre você? Qual é o peso que o marido tem colocado sobre você? Independente de ser cristão, irmãs. Não é porque o homem é crente que ele sabe tudo, que ele está santificado, não. Se ele não buscar no Espírito Santo, se ele não descer na casa do oleiro, ele pode sim ser usado pelo inimigo para falar coisas que vão marcando a vida das mulheres, que vão marcando a vida da gente. Mas o Senhor quer nos ensinar qual é o título que o seu pai botou em você, qual é o adjetivo que papai botou em nós. Aprenda a ouvir o que Deus colocou sobre você e não títulos de homens. Se é um homem de Deus, se tem discernimento, se está falando do Senhor, aceita de braço aberto, porque tem muitos homens que têm que impulsionar as mulheres, né? Porque tem muitos homens, tem muitas mulheres que não creem em si mesmo
Às vezes a mulher, eu não sou inteligente, eu não, e o homem tem que ser usado por Deus. Não, você é inteligente, você é bonita, então aceita os títulos que Deus está usando ele para falar. Mas se é títulos que está te menosprezando, que está te deixando para baixo, que não está te ajudando, ei, levanta aí, mocinha. Levanta a cabeça aí e escuta o que seu pai está falando com você. Deus te criou para ser uma mulher que vai resplandecer a glória desse marido. Porque a Bíblia diz que a mulher é a coroa do marido. Mas antes de tudo, seja a coroa do marido celestial. Algo que eu quero falar, qual é a imagem que você está resplandecendo? A do seu criador ou do seu companheiro, né? Mais uma vez. Então, isso aqui é algo bem de Deus que ele me deu, que é só uma palhinha para a gente estar meditando. Outra coisa que eu quero falar nós temos que começar a crescer e ter responsabilidade e entender e buscar amadurecimento. Se nosso marido foi Deus que nos deu, amém. Se foi nós que escolhemos, vamos trabalhar em cima disso. Deus pode entrar no negócio e te abençoar. Eu não gosto dessa visão do príncipe. Nunca gostei, desde criança. Nunca gostei dessa baboseira. Porque, se você for olhar pela Bíblia, você não encontra uma mulher de Deus casada com um príncipe. A única que casou com o príncipe foi Esther. E você sabe como que era o príncipe dela? Um bêbado divorciado. Porque era isso que o rei Assuero era. Tanto é que no começo de Esther, ele tinha dado um banquete bebido por dias e dias. Por isso a outra mulher não quis comparecer, porque vai saber o que ele queria expor ela no meio de um monte de bêbados. E ele era divorciado. Então, a única princesa que casou na Bíblia que eu conheço, o príncipe dela era dessa forma. Então, nós temos que desmistificar essa babaquice de príncipe, de que o homem vai ser perfeito, de que só porque casou no Senhor também vai ser perfeito. Não, irmãs, nós estamos em trabalho. Deus está trabalhando em nós. Nós somos a adjuntora. Se nós somos a adjuntora, nós temos muito trabalho para ajudar e adjuntar. Então, o nosso marido, nós temos que olhar ele com os olhos do Senhor. As qualidades que ele tem, valorizar essas qualidades que ele tem, não focar nos defeitos e sermos uma colaboradora para ajudar. Não uma mulher murmuradora, rixosa, que só cobra, que só exige. Outra coisa, nosso marido não é nossos filhos. Eu vejo muita mulher sofrendo no casamento porque acha que o cara é o filho dela. Ai, porque ele não pega a toalha. Ai, porque ele chega e fica deitado vendo televisão. Ah, porque... Minha filha, ele não é seu filho, não. Ele é o homem da casa. Se ele trabalhou, tá cansado, deixa ele ficar escornado nesse sofá o dia inteiro. Qual que é o problema? Vai fazer outras coisas. Então, a gente ser mais madura, ser mais consciente, viver com o Senhor, buscar na palavra. Todos esses 27 devocionais que eu falei antes... Se nós estivermos focadas naquilo ali, naquelas coisas ali, nós vamos nos tornar melhores automaticamente. Outra coisa que eu também quero deixar aqui, antes de entrar no principal, que eu não entrei no principal, que é a relação sexual. Antes, a Bíblia está lotada de tudo que nós precisamos, tudo. Mas eu tenho aprendido algo muito sério. Às vezes vai se levantando ministérios especializado em casais, especializado em mulheres, especializado nisso, naquilo. E várias coisas que são boas, que são da Bíblia, que é o que tem que ser feito, várias coisas às vezes começam a se tornar jugo. Porque às vezes, quem tem esses chamados, esses ministérios, passa para a gente como se a vida fosse um mar de rosa. Eu vivo no mar de rosa e é mentira. É mentira muitas vezes. Vocês mesmos, eu não vou citar nome, mas vocês mesmos viram um exemplo disso há pouco tempo, de uma pregadora que fazia, né, palestras para casais e blá blá blá, e parecia que era o príncipe, e vocês viram no que deu.
Então eu quero deixar um alerta aqui, vamos ser maduras, vamos ser sábias, vamos buscar Espírito Santo, vamos buscar o discernimento. Tem momentos na nossa vida, irmã, que vai ser só a direção de Deus. E às vezes a direção de Deus vai vir como uma revelação que você vai se assustar, como foi com Esther. Esther, quando ela precisou entrar na presença do rei, era uma coisa que era proibida. Ela podia morrer. Você já pensou se ela fosse se aconselhar com algumas linhas de pensamento que está falando por falar, que não sabe do que se trata muitas vezes, que está falando porque é a modinha? Então vamos imaginar Esther se aconselhando. Ai, eu estou precisando entrar na presença do rei, amiga, o que você acha? Não, isso é proibido, você tem que obedecer. Então, tem momentos na nossa vida, e essa palavra é muito séria, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer revelação para vocês do que eu estou falando. Tem momentos na nossa vida que o que tem que ser feito é a palavra do Senhor. Ele não vai contra a palavra dele, de jeito nenhum. Mas quando ele falar é assim, é assim. Vai que eu tô contigo, faz que eu tô contigo, aí acabou. Mas isso é de uma mulher muito treinada no espírito. Ela não agia de qualquer maneira. Ela jejuou 3 dias, ela se santificou, ela fez a parte dela, ela se embelezou, ela fez banquete para ele, né? Então, 2 áreas que agora eu quero entrar, que é fundamental no casamento, para o marido. Na verdade, são 3. Eu recebi esse conselho quando eu casei. Eu vou citar o nome aqui porque eu quero homenagear essa minha tia que faleceu. Então, Roseli é uma tia minha que está ouvindo esse devocional. Eu recebi esse conselho da tia Tina quando eu casei. No dia do meu casamento, faltando horas para o casamento, ela falou: filha, vem cá. Você quer ter um casamento abençoado? Quero, vou te dar um conselho. Comida e sexo é o que abençoa o marido. E eu, nova, casei com 19 anos, né? Regalei aquele olho, falei, meu Deus, essa tia é doida mesmo. A mulher já estava casada há muitos anos. E aí, 3, eu acrescento mais uma. Comida, sexo e paz. Tá? Então vamos lá nos 3 rapidinho. Como você tem tratado seu marido? Né? Como que nós temos tratado o marido? Alimentação é tudo, já falei isso aqui. Homem tá preocupado em comer, gente. O homem gosta de comer comida. E comida boa. Então esse negócio de preguiça, vamos comer um sanduíche, vamos comer uma pizza. É claro que tem marido que não liga. O meu mesmo, como eu falei, ele morou sozinho, ele não liga. Se eu falar não vou fazer comida, ele não liga. Só que eu amo, então eu nunca falo isso, porque eu não tô afim. Eu não gosto de comer pizza, sanduíche, eu quero comida. Mas tem marido que não suporta esse tipo de coisa, 99%. Então, vamos focar naquilo que vai ser bênção para o nosso casamento. Sirva seu marido, faça como Esther. Antes dela pedir as coisas, antes dela fazer o que devia, né? Quando ela entrou na presença dele, que ela viu que tinha uma brecha, o que você quer? Ah, não, nada não. Vou fazer um banquete para você, querido. Vamos lá. Então, sirva seu marido com banquetes, inspirado pelo Senhor. Enquanto você está cozinhando, vai orando, vai abençoando aquela comida. Tira um pouco o foco dos problemas, que esse marido é assim, que esse marido é assado. Foca nas qualidades. E abençoa para que ele possa ser livre para romper naquelas dificuldades. Segundo, dê paz para o homem. O homem não aguenta mulher rixosa. Eu, infelizmente, vim de uma família que tem muitas mulheres rixosas. Tá? Muitas. E eu vi muitas vezes, a começar pela minha mãe, coitada, que enchia a cabeça do marido, falação danada. E eu cresci falando assim, Deus, quando eu crescer eu não quero ser chata assim com meu marido, não. Pelo amor de Deus, tanta chatura. Então, deixa o homem calado um pouco. Homem não é igual a gente, que abre a boca e conta tudo e quer falar tudo. Não, ele chegou do trabalho cansado, ele quer silêncio.
Deixa ele assistir o jornal dele, deixa assistir o futebol dele. Ai, porque não me dá atenção? Cara, lugar de atenção é na cama, querida, tá bom? Lugar de atenção de marido e mulher, 90% resolvido na cama. Então deixa para quando você for dormir. Aí o que acontece? Terceira parte, a principal. Como que anda a vida sexual? Irmãs, temos que ser curada nessas áreas. Ainda existe muita mulher em pleno século XXI e 20 e tantos que não entenderam até hoje que o sexo foi feito por Deus, que é o desfrute do relacionamento, que é o que finaliza tudo, que é o que completa o casamento. Então, se você tem alguma dificuldade nessa área, busque no Senhor. Você sabe que você precisa de cura. Porque ninguém tem dificuldade nessa área sem ter algo que está impedindo ela de ser livre nessa área. Há pouco tempo mesmo nós fomos aconselhar uma moça nova que estava dizendo que tinha problema nessa área, que não estava conseguindo, blá, blá, blá. E quando ela confessou que tinha alguns problemas sério que tinha acontecido no passado que ela bloqueou. Então seja livre. Um outro conselho que eu quero dar, se você tem um marido cristão, daqueles cristão mesmo, bom, né, aqueles cristão mais sério, vigia dobrado. Você sabe por quê? Eu vejo muita mulher que tem marido cristão, bacana, que tira vantagem disso. Ah, meu marido é muito bonzinho, ele nem se importa, e ele não cobra essas coisas, graças a Deus. Filhinha, ele pode não cobrar porque ele é um homem de Deus, mas ele tem desejo do mesmo jeito. E talvez, infelizmente, esse tipo de atitude da mulher está levando o cara a pecar na mente, a pecar com pornografia na internet. Agora, e os maridos mais assanhadinhos? Ah, não, irmã, meu marido é crente, mas ele é mais assanhado, tá no meio do pecado ainda. Uma coisa é certa, nós temos que fazer a nossa parte. O que outro fizer de errado, isso é um problema dele com Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu vi um pastor uma vez falar que o relacionamento sexual, ele é igual comer uma torta de chocolate para o homem, né? Então ele comeu uma torta de chocolate em casa, tá satisfeito, saiu, e ele passa em frente a uma loja cheia de tortas de chocolate, exposta na vitrine, aquelas tortas mais maravilhosas e tudo. Mas como ele está satisfeito, ele não vai fazer questão nenhuma de ter. É perigoso ele ficar com o estômago embrulhado. Não quero isso. É claro, irmãs, que eu não estou dizendo que sexo segura o casamento. Mas olha, não pode segurar, talvez, literalmente, mas que ajuda muito. Talvez 90% ajuda. Porque a maioria dos casamentos que termina muitas vezes, especialmente com cristãos, é a falta do sexo. É claro que se um homem, não, você já fez de tudo, eu sou uma mulher bacana, eu me esforço, e o homem é promíscuo, isso é um problema dele. Que ele resolva com Deus, né? Mas a nossa parte nós temos que fazer. Então, irmãs, o que eu quero deixar hoje para nós é que o Senhor dos Exércitos é o seu marido. Case-se com ele em primeiro lugar. Converse com ele, para ele desmistificar certas coisas que nós colocamos na nossa cabeça. Para ele desmistificar, não crie expectativas demasiadas. Ah, eu achei que ele ia ser assim. Outra coisa que eu vejo muito também, às vezes Deus nos dá um marido bacana, do jeito que a gente sonhou, só que isso não é garantia da felicidade completa. Você sabe por quê? Porque no caminhar da vida pode vir surpresas. O inimigo pode achar brecha em alguma área. Deus pode permitir para tratar com a gente em alguma área. E aí eu vejo muitas falando que o amor acabou, que ele mudou demais. Peraí, o amor acabou como? Você não serve um Deus que é amor? Vai na fonte. Vai lá na fonte que o amor renova. Amor é decisão. Amor não é essa paixão, esse ilusionismo que as pessoas pintam aí, não. Né? Na novela, nas redes sociais. Não. Amor é uma decisão.
E uma coisa que eu ouvi também muito séria é que o amor, é que nós não venhamos ser para o nosso cônjuge como fogo consumidor. Tem muito casamento que é um fogo consumidor, é um querendo consumir o outro. Outra dica também que eu quero deixar para as mulheres, não a gente aprender a não falar mal dos nossos maridos. Porque quanto mais você para falar mal do marido para amiga, você está liberando as palavras negativas e as energias negativas. E aí você volta para casa pensando, nossa, eu sou casada com um bosta mesmo. E ai, eu não aguento mais esse homem, de tanto que falou. Engole um pouco, morde a língua. Coloca na mão de Deus, ele é filho de Deus da mesma maneira que você é. Esteja ali para ajudar o cara. Eu vejo muitas mulheres que às vezes me entristece um pouco quando você vê que às vezes o cara era um bom marido, de repente aconteceu alguma coisa, entrou alguma coisa na vida dele, alguma brecha, e a mulher, eu não aguentei não. Aguentei não, larguei para lá, porque o que acontece? É muito mais fácil a gente abandonar o problema, parece, né? Parece tão mais fácil, vou viver sozinha, vou ser livre, vou poder fazer o que eu quero, vou poder encontrar outro melhor, porque é o que o diabo fala na cabeça das mulheres. Eu aconselho muitas mulheres, irmãs, eu ouço cada coisa. Eu já vi várias amigas, várias mulheres que se separaram e que depois de um tempo, quando caiu na real, quando entendeu o propósito de Deus, falou, se eu tivesse segurado a onda mais um pouco. Foi por bobeira muitas vezes. Porque nós não somos curada. Eu vou falar de um tema, acho que talvez no domingo, que vai abranger um pouco mais isso aqui. Não vai falar sobre casamento, mas vai falar de uma área que é a que traz tudo isso aí, que é a área da ofensa. Nós não podemos sofrer uma ofensa, as mulheres ficam aí chorando. Um dia eu aconselhei uma mulher que ela estava assim, a ponto de separar mesmo, por causa de que o marido ama cachorro e ela não gosta de cachorro, e ele tem um cachorro em casa. E por fim, ela foi falar uma coisa com ele e ele falou: olha, você quer saber? Se eu tiver que escolher entre você e a cachorra, eu escolho a cachorra, algo assim. E essa pessoa veio assim, arrasada e chorando e se sentindo. Ele me. Eu valo menos que uma cachorra. Eu falei: quem te falou isso? O cara falou porque ele estava nervoso. Quem é que te falou isso? Se coloque no seu lugar, menina. Veja quem você é em Deus. Ficar acreditando nessas mentiras. Então a gente às vezes se ofende por muita bobeira, sabe? Então, assim, é um assunto que eu falo meio indignada, eu fico meio pé da vida, porque casamento é pra gente se desfrutar. Desfrutar da família, desfrutar do que vai conquistando. É fácil de jeito nenhum. Eu não quero passar essa imagem que muitos que têm ministério aí, muitas mulheres que têm ministério aí, passam essa imagem da família perfeita. Tô casada há 21 anos, debaixo da graça, da glória e da misericórdia de Deus. Porque se não fosse Deus bradar como leão várias vezes, o prazer do inimigo é destruir a gente, queridas. Por isso que nós temos que colocar diante do Senhor. E por isso nós temos que ser filhas obediente à palavra, filhas que têm crédito com Deus, para que ele venha como um leão nos defender. Mas não dê brecha para que o inimigo venha lançar que tipo assim, você foi a colaboradora de destruir o próprio lar. Eu espero que Deus complete essa mensagem no coração de vocês, fale ao coração de vocês, desfrute do seu marido, desfrute, tá? Tem uma tradução na Bíblia, que eu não tenho essa tradução, mas é uma tradução que fala, né, quando a gente for jejuar, que a gente peça permissão para o marido, né, para ficar longe dele sexualmente, mas dizem que tem uma tradução que fala que no máximo 3 dias, para que Satanás não vos tente. Eu lembro de uma pessoa que eu aconselhei, que o marido foi ficando meio diferente, né, saindo muito com amigos, umas coisas assim, e ela ficou meio preocupada se o marido não estaria traindo ela. E aí, ela disse que teve um sonho, e no sonho o Senhor mostrou, e ela nunca deixou de ter a relação sexual, e ela disse que no sonho Deus mostrou para ela, olha, ele não te trai, por causa disso aqui.
porque toda vez que vocês estão juntos, você supre a necessidade dele. E outra coisa, mulheres, eu quero dizer uma coisa mais profunda. Quando você estiver em relação sexual, antes de ir para a relação sexual, ou até mesmo quando está na relação sexual, isso aí é coisa para quem está curado mesmo. Vocês coloque Deus na coisa. Senhor, eu estou indo deitar com meu marido. Santifica meu marido, purifica. Eu não quero receber nada negativo dele, mas eu quero passar a tua unção, teu amor, sela meu lar, sela meu leito. É uma área de uma arma poderosa, irmãs, mas infelizmente, olha, o áudio hoje foi absurdo de longo. Não tem como, é uma área que você pode ficar falando 1, 2 horas, é vários versículos para a gente trabalhar em cima, mas isso aqui é só uma pitadinha para despertar as mulheres, amém? Então, que o Senhor te fortaleça, glorifique a Deus pelo seu marido, agradeça a Deus pela sua casa, não compare seu marido com outros homens, desfruta daquilo que Deus te deu ou daquilo que você escolheu. Pague o preço pelas suas escolhas, seja responsável pelas suas escolhas. E Deus pode fazer grandes coisas, desde que você seja parceira com Ele para construir e não para destruir. Amém?